A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema empreendedorismo na advocacia, com o advogado e professor universitário, Dr. Gabriel Costa. Doutor Gabriel, antes de tudo, muito boa tarde, é um privilégio tê-lo aqui conosco no programa Direito no Ar, que está sendo gravado. Nesse programa, doutor Gabriel, antes de entrar propriamente no tema, a gente procura conhecer também um pouco da história de vida do entrevistado, porque certamente a sua história pode inspirar algumas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Então, a primeira pergunta seria essa, totalmente fora do contexto, mas para saber por que, doutor Gabriel, a advocacia e por que o magistério superior? Primeiramente, boa tarde, Heraldo. Gostaria de te saudar, esse nobre amigo, colega de profissão, advogado, radialista. Saudar e agradecer também à Rádio Timbira pelo convite. Saudação a todos que nos ouvem, em especial a todos os colegas, né, homens, mulheres que se dedicam a esse ofício, a essa luta diária na militância da advocacia. Pois bem, Heraldo, quando há mais de 13 anos atrás me formei e me dediquei ao início da advocacia, o que me apaixonou pela advocacia foi o fato de eu ter a liberdade de criar teses, de poder defender pontos de vista, né, ter essa autonomia e a liberdade de defender teses. Isso é muito bacana, porque você, quando emplaca uma tese, quando você consegue a procedência do teu pleito, é algo fantástico, porque você chega ao sucesso do seu cliente, você consegue trabalhar com o conjunto da norma jurídica aí, de maneira a dar a sua interpretação, e quando você se torna convincente, o pleito é acatado. Isso é uma sensação única. Você não fica necessariamente preso a um sistema de precedentes ou algo que você necessariamente precisa respeitar. O advogado, ele tem essa luta, ele tem essa liberdade de estabelecer as suas teses, assim como, fazendo o link da segunda pergunta, dentro do ambiente acadêmico. É um ambiente de discussão, é um ambiente dessa liberdade de discussão acadêmica, então, dentro de teorias, de teses. Isso é muito importante, é muito bacana dentro da vida acadêmica e dentro do mundo profissional da advocacia. Maravilha. Bom, então agora, doutor Gabriel, vamos passar para o tema de hoje, que é o empreendedorismo na advocacia. O que foi que lhe motivou a pesquisar, a estudar, a trabalhar com essa temática? Primeiramente, Ronaldo, é importante fazer uma distinção do que seria algo extremamente mercantil, né, e algo que é empreendedor.
quando a gente fala de empreendedorismo, não estamos falando de mercantilização, tá? Essa é uma das maiores dúvidas que os colegas advogados têm, e até com o próprio medo de poder violar algum tipo de norma, né, de ética, algo proibido. E, na verdade, uma coisa não dialoga com outra. Quando a gente fala dessa mercantilização, a gente vai tratar de transformar esse nosso objeto em algo mercantil, em algo vendável, em algo extremamente um objeto de comércio, tá? Isso que a advocacia não quer. Contudo, quando a gente vai falar de empreendedorismo, o que a gente precisa entender é que iremos trazer não um produto, mas inovações, tecnologias, ideias para que possam serem aplicadas dentro da advocacia para facilitar o profissional, o advogado, o militante, no seu dia a dia. A tecnologia ela está aí, né? Esses pensamentos, essas inteligências artificiais que nós temos, para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. Então, primeiramente, é importante estabelecer essa grande distinção. Dentro desse mundo de empreendedorismo, dentro do escritório de advocacia, é interessante dizer que muitos colegas já utilizam programas de gestão, software de gestão dentro do escritório. Contudo, isso não é a única via, isso não é, digamos assim, necessário para a gente dizer que estamos extraindo o melhor do empreendedorismo dentro da advocacia. Dentro dessa estrutura de software de inteligência artificial, o que é importante é trazer atitudes, trazer condutas agregadas a esses programas de gestão, para que a gente possa dar uma maior efetividade, uma maior eficiência e produtividade para dentro de um escritório de advocacia. Eu vou te dar alguns exemplos de práticas que eu implantei dentro do escritório, que eu acredito que seja muito útil aos nossos ouvintes. Eu elaborei dentro do escritório um regimento interno, tá? O regimento interno, ele vai servir para quê? Para que a gente possa estabelecer um protocolo, uma padronização de condutas dentro do escritório, uma padronização de procedimentos. Então, você recebe um documento no escritório, qual é todo o caminho que este documento ele tem que percorrer nesse procedimento até chegar ao seu destino final. Isso é importante para definir funções, responsabilidades, para não haver perda desse documento ao longo desse trajeto. Então, não adianta você ter um software de gestão e, na prática, você não estabelecer condutas que agregam a esse tipo de software. Vou te dar um segundo exemplo. A tecnologia, ela está aí para ser usada, ela está aí para ser utilizada da melhor forma. Mas não adianta não elencar, não colocar alguém responsável com uma função específica de gestão de tarefas, tá? E de controle de prazos, por exemplo. A gente chama isso de um gestor ou um gerente de controladoria. Essa pessoa ela vai concentrar dentro desse programa a tarefa de distribuir os prazos, de acompanhar as publicações. Isso deixa advogados, sócios ou outros advogados ali que estão focados na advocacia um pouco mais leve para focar em teses, escritas, peticionamentos. Então, você traz a figura do controller para fazer uma gestão desse software dentro do escritório. Senão, todo mundo acaba fazendo um procedimento dentro do próprio programa e isso acaba gerando uma multitarefa capaz de atrapalhar essa harmonização, essa sintonia entre as pessoas dentro do escritório. Entendeu? Então, por fim, esses programas também, eles trazem algumas possibilidades de banco de dados. Então, hoje, é possível um cliente entrar em contato com o escritório e dizer assim, olha, doutor, eu, nesse caso, não vou querer recorrer. Ou você tenta contato com o cliente e o cliente não responde.
ou e-mail, ou WhatsApp, até acende lá o azulzinho, né, do programinha, mas você não tem um ok, uma resposta, e você tem uma audiência daqui a uma semana e não responde. Então, esses programas, é possível utilizar os seus bancos de dados, fazer vinculação a determinados processos, para que ali você deposite aquelas ciências, aqueles diálogos, para que você possa organizar o seu trabalho e se respaldar diante dessa sua organização. Eu já fui salvo por isso. Eu tive um cliente, não aqui do estado, mas fora do estado, onde a gente fez todo o gerenciamento, no dia da audiência ele não compareceu, e se não fosse toda a sistemática de comprovação e de provas, nós teríamos problema, mesmo que a gente tivesse informado. Então, mais uma conduta bacana para a gente usar dentro do software de gestão. Utilizá-lo como banco de dados para que a gente possa se resguardar e melhor gerir essa relação entre o advogado e o cliente. Maravilha. Tô adorando o estudo, viu, doutor Gabriel Costa? Porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente metódico, organizado, e ter um escritório, ou trabalhar no escritório, onde você tem esse controle de arquivo, de controladoria, de prazos, de processos, de logística, né? Uma norma que determina o procedimento para cada ato praticado no escritório, isso é ser organizado e, consequentemente, não ter dor de cabeça, ganhar tempo, agilizar as coisas. Fantástico, fantástico. Bom, mas a gente precisa falar o seguinte: o advogado, doutor Gabriel, ele, para ser empreendedor, para transformar o seu escritório num negócio, e claro, um negócio lucrativo, ele precisa ter clientes. Os clientes virão por indicação, virão porque já conhecem o advogado, mas ele precisa também atingir outros nichos. E aí entra a questão da publicidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, de forma, diríamos, recente, flexibilizou um pouco essa questão da publicidade, né, que era muito rígida. Você podia explicar um pouquinho melhor isso para os nossos ouvintes? Dentro da advocacia a gente tem, claro, a gente sabe que a nossa profissão é algo muito formal, muito tradicional, e a grande preocupação que a OAB, que a entidade de classe tem, é de não tornar a nossa advocacia algo tão comercial que se perca o respeito com aquilo que se está tratando. Afinal, a nossa profissão, ela vem tratar dos maiores e mais importantes bens da vida, né, do cidadão e do ser humano. Então, se proibiu, vou te dar um exemplo, se proibiu a ostentação nas redes, né, a gente tem muito disso. Por quê? Porque aí você mostra um poderio, você mostra ali uma realidade e que você percebe que não tem uma conexão, né, com o que você vai fazer como meio jurídico para tentar alcançar um resultado e, propriamente dito, com aquilo que você tem como patrimônio, como possibilidade de atender o seu cliente. Então, a OAB sempre foi muito atenta a esse tipo de excessos. Se eu pudesse resumir aqui para todos, o que a OAB tenta punir são os excessos, as promessas de resultado, tornar a nossa atividade como um produto, como outro qualquer. E isso visa, acima de tudo, garantir o respeito à nossa profissão, o respeito e a proteção ao cliente, porque muitas das vezes há pessoas que, ao olhar essa ostentação, a esse tipo de comportamento, elas vão acabar, digamos assim, fazendo com que o contrato seja celebrado em razão de algo que não é propriamente o direito. Então, a OAB ela tem muito esse cuidado de traçar essas regras para que a gente sempre deixe essa relação direito e advogado, clientes, sempre numa harmonia para que a gente não saia do principal objetivo, que é estar nessa representação com o cliente, levando as causas, os anseios ao judiciário de maneira sem ruído, de maneira limpa, tá? Volto a repetir,
Isso é uma lenda, achar que o advogado não pode ser empreendedor, não pode usar uma rede social. Pelo contrário, isso é bom. É bom para mostrar o que é bom, desde que fique nos limites, desde que respeite a ética. É extremamente importante. Não há mais como negar a tecnologia como algo inovador e algo que precisa ser cada vez mais explorado pela nossa profissão. Hoje, por exemplo, você tem aí o chatbot, que você pode instalar num programa de diálogo, de conversação. Ele vai ajudar a crivar qual é o assunto, qual é o setor que o cliente estrategicamente quer falar, para você não perder tempo. O próprio programa de gestão, que eu acabei de mencionar há pouco. Por fim, a gente pode mencionar que existe, inclusive, programas de inteligência artificial que os algoritmos conseguem ler decisões judiciais e começar de maneira inteligente, entender qual é a dinâmica de uma determinada vara, de um determinado juiz ou de um determinado tribunal. E ele vai conseguir dizer ao escritório se aquela causa ela é boa, ou se não é uma causa que terá sucesso. Isso tudo a jurimetria, isso tudo o algoritmo vai trazer. Então, publicidade, tecnologia, isso tudo vem para melhorar a vida do advogado. É importante não negar mais isso. Apenas a atenção fica para como utilizar esses mecanismos para que a nossa classe não acabe criando aí alguns problemas de relação com o cliente ou com outro tipo de problema que a gente possa ter. Maravilha. Estamos conversando com o advogado e professor universitário Dr. Gabriel Costa, tratando de empreendedorismo na advocacia. Doutor Gabriel, eu penso que, por tudo que o senhor falou até agora, ficou evidente para os nossos teleouvintes a importância de que o advogado se prepare também para isso. Ele não se preocupe apenas em ser um bom advogado. Vai muito além, né? Assim como o magistrado hoje, ele não se prepara apenas para fazer despachos, decisões, sentenças. Ele tem que ir além, porque ele tem que gerenciar o órgão jurisdicional, tem que bater metas e preencher relatórios, etc. Muito bem. Que aplicativos ou que ferramentas tecnológicas o senhor acha que são mínimas para quem pretende abrir um escritório hoje? O senhor indicaria? Perfeito. Hoje, você precisa, não há como negar, diante de todo esse período pós-pandêmico, o advogado necessariamente precisou se adequar às tecnologias. Então, é importante que ele tenha em mãos uma boa câmera, afinal, ele pode hoje fazer uma sustentação oral à distância. É importante que a imagem, que o microfone, né, tanto o áudio quanto o próprio vídeo, seja algo que você agregue à sua sustentação, ao seu despacho, de qualquer maneira que você possa, de onde você estiver, dialogar com o magistrado ou mesmo fazer uma sustentação. É importante ter, na medida do possível, eu sei que temos ainda muita dificuldade ao acesso à internet no nosso país, mas é importante, nesses casos, já que estamos falando de tecnologia, de empreendedorismo, ter uma boa internet, ainda que seja num aparelho de celular. Hoje, um bom aparelho de celular é importante. Muitas das vezes, ele vem substituir, né, alguns aparelhos, como o próprio notebook ou o próprio desktop no escritório, porque hoje o advogado ele vive em diligência, ele vive em fórum, então ele vai ter acesso ao e-mail, ele vai ter acesso à página de publicação, ele vai ter acesso ao cliente por ali, de repente ele se atrasou, automaticamente, naquele momento, ele pode, pelo aplicativo, entrar em contato com o tribunal, num balcão virtual. Então, minimamente, são requisitos básicos hoje para que possa gerir essa relação com o cliente, com o judiciário. No que tange aí a gestão de processo, nós temos vários aqui
aplicativos de gestão. Eu, particularmente, sem fazer qualquer tipo de propaganda, mas só para informar a todos, eu tenho aqui um aplicativo chamado Astreia. Então, ele me atende tanto na agenda, quanto na perspectiva de arrecadação financeira, ele emite boleto, ele manda uma mensagem para o cliente, se assim eu desejar, ele contabiliza prazos, ele cadastra tarefas, então ele acaba sendo um aplicativo de multitarefas e de organização que ele é essencial e vital no meu dia a dia como advogado. Eu, durante a minha trajetória como advogado, doutor Gabriel, eu me vi em alguns momentos numa encruzilhada, quando se tratava de tecnologia. E olha que eu peguei a coisa lá no começo, lá nos anos 80, quando eu comecei a advogar, começou a surgir as redes, primeiro as redes internas, intranet, depois as redes externas, a internet, e os aplicativos para utilização nos escritórios. Eu ainda comecei advogando na base das fichinhas, né? Tudo anotado nas fichas, enfim. Mas sempre percebi isso, e agora gostaria de ouvir a opinião de um especialista no tema, que é o senhor, que é o seguinte: é melhor, doutor Gabriel, a gente alugar um software como esse que o senhor mencionou, que é o que o senhor utiliza, mas que o senhor tem que acabar se adaptando às facilidades, às funcionalidades que ele tem, ou o senhor construir um software com a sua cara, com as ferramentas que o senhor quer ter? Isso, claro, tem vantagens e desvantagens, as duas possibilidades. Mas o senhor considera que seja mais vantajoso utilizar um software que já está no mercado? Cara, que pergunta bacana, viu, Heraldo? Porque eu passei por exatamente isso que você está perguntando. Eu tanto construí um aplicativo, quanto hoje eu utilizo um aplicativo em que eu pago assinatura. Eu tive essas duas experiências, então que bacana poder falar um pouco disso. De cara e objetivamente eu te digo, não vale a pena você construir um aplicativo do zero, tá? Vamos às desvantagens. Sai muito caro, ainda é muito caro. A maioria desses aplicativos que já estão no mercado é produto de uma experiência de muitos anos daquilo que o advogado precisa. Então, pode ser que você, em razão da verba específica, você só consiga ir até um ponto, até um tipo de tecnologia, tá? Então, fique incompleto o programa que você tende a criar e a pagar. Então, assim, definitivamente tive essa experiência, tá? Demorei muito colocando todos os meus anseios, gastei muito e vi que há programas no mercado que ele vai me dar uma resposta igual a tudo aquilo que eu tinha no programa que eu tentei construir. Então, tive as duas experiências e tenho aqui, de maneira muito tranquila, e digo a você, há produtos no mercado que vão atender a sua demanda, que já estão bem estruturados, que já tem um link. Eu vou te dar um exemplo específico. Eu paguei por um programa, eu sentei com o programador e disse tudo o que eu precisava. Teve um ponto que eu não consegui, Heraldo, que foi o quê? Jogar o número do processo no meu programa e ele automaticamente fazer o link com o processo judicial eletrônico. Isso me deu muito trabalho. Terminei o projeto, não consegui fazer isso. E isso era extremamente importante, porque você imagina que se eu não tivesse uma automação de publicações dentro desse programa, eu teria que ter um retrabalho, porque eu teria que ir lá, abrir novamente o PJE, o programa, né, o processo judicial eletrônico, voltar no meu programa para alimentar o que eu vi lá no PJE. Então, eu tinha um retrabalho, parecia assim que tudo era perfeito, mas essa distância que eu não conseguia alcançar me trazia muito prejuízo. Então, para fazer isso, tinha que comprar outro programa, tinha que ter um outro programador específico. Então, definitivamente,
foi uma experiência que eu passei no início, não aconselharia ninguém a fazer isso. Tem sim programas no mercado que vão suprir essa sua demanda de maneira, desde a emissão de um boleto, a sua planilha financeira, a avisar que dia cai determinado contrato, determinado pagamento de honorários, desde uma mensagem para aplicativos de celular, ele envia automaticamente a mensagem lembrando o cliente, ou seja, são infinitas ferramentas e possibilidades dentro de programas já consolidados. E, assim, não são programas tão caros. É algo que o advogado consegue encaixar no seu orçamento e ter como ferramenta para a gestão do dia a dia com o cliente e com o processo. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Gabriel Costa, advogado e professor universitário, sobre empreendedorismo na advocacia. Doutor Gabriel, é importante ter também, e o senhor utiliza essa ferramenta, uma assessoria de imprensa, né, para que possa ajudar também com a divulgação desse trabalho, bom trabalho, a qualidade do trabalho do escritório da advocacia. O senhor tem, por exemplo, a Dalva Rego, nossa colega, que faz esse trabalho muito bem, esse intercâmbio entre a imprensa e o seu escritório. E ela, inclusive, me passou aqui uma informação muito interessante, que o senhor também aceita o pagamento de honorários pelos seus serviços em moeda virtual, em bitcoins. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Ah, que bacana. Essa demanda, ela surgiu, Heraldo, quando eu tive a possibilidade de conhecer um grupo de empresários jovens, tá, na nossa cidade, e, infelizmente, tiveram uma situação em que, apesar de estarem investindo nesse criptoativo, em uma corretora específica, essa corretora acabou aplicando um golpe neles. E é preciso, bem aqui, se você me permite, deixar muito claro uma coisa. Bitcoin, o criptoativo, em nada tem a ver com golpe, pirâmide. Só para ficar claro, hoje temos o WhatsApp. Quantas pessoas aí não estão sendo vítimas de golpes no WhatsApp ou no Instagram? Isso não quer dizer que são plataformas ou tecnologias que não vão servir. A mesma coisa estamos falando desses criptoativos. Nesses casos dos meus clientes, não souberam escolher, né, dentro de uma política de uma empresa, a melhor empresa, e acabaram sendo prejudicados. Naquele momento, eu tive que mergulhar, né, nessa matéria, eu tive que mergulhar no que era o Bitcoin, os criptoativos, e eram pessoas apaixonadas pela matéria e investiam e continuaram investindo em outras corretoras, tendo o cuidado agora de procurar uma boa corretora. E naquele momento a gente consegue uma liminar, o escritório consegue uma liminar, a gente chega no final do processo, deu tudo certo, perfeito. Só que como entusiastas, eles viraram para mim e disseram assim: tu aceita o pagamento em Bitcoin? E aquilo ali acende uma luz, né? Aquilo ali acende uma luz. E eu já tinha me debruçado sobre a matéria e percebi que aquilo ali era uma demanda que viria para o futuro. Eu não tenho dúvida. Só para você ter uma noção, Heraldo, o Banco Central, dentro de um projeto chamado CDB, né? CBDC, perdão, já está criando o real digital, para exatamente você não ter mais a quantidade de impressão, de papel moeda, tentar facilitar com o Pix, entendeu? Então, isso já vai ser em 2023 uma realidade. Lá atrás, ainda timidamente, aquilo era algo que as pessoas ainda não falavam, como ainda hoje há muita dúvida sobre isso. Mas naquele momento eu entendi que eu precisava, dentro do empreendedorismo, dentro do avanço tecnológico, eu precisaria me adequar para que eu pudesse receber aqueles honorários. E aí muita gente pergunta: ah, mas como é que você fez? Você recebeu e ficou em Bitcoin e caiu e subiu? Não, eu me preparei para receber naquele criptoativo, tá?
e tão logo transformei isso em real. Mas eu dei a possibilidade, me adequando para o cliente, de dar essa facilidade para ele. E aí é que está a grande mágica, porque você precisa estar preparado para as demandas que aparecem. Então, foi algo que foi muito bacana, me deu uma visão que me abriu por completo. Muitas pessoas, ao saberem disso, me procuraram para fazer consultorias a respeito da matéria, querendo também receber em seu estabelecimento, empresários. Então, já abri um leque aí, nessa discussão. Me permita também te dizer que, mergulhando também nessa matéria, pude perceber que era um campo pouco explorado e via-se um mundo pela frente. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente fala de direito sucessório, será que alguém que deixa de herança um grande valor em um criptoativo, sobre aquele criptoativo, incide o ITCMD naquela herança? É uma parcela a ser estudada. Se eu prestar serviços, emitir nota fiscal, mas receber em um criptoativo, que pode ser o Bitcoin, tem outros, isso incide o ISS? Direito do trabalho. Imagine uma startup, pessoas amantes de tecnologia, e vem aquela pessoa que está contribuindo, que está trabalhando, e diz: eu quero receber em Bitcoin ou em criptomoeda. É possível o pagamento, a remuneração dessa forma? A CLT não permite, mas Nova Zelândia permite, Japão permite. Será que o Brasil um dia vai permitir? Como é que fica o seu posicionamento diante desse futuro? Então, isso é interessante. Direito civil, é fora da CLT, então vamos pactuar um contrato civil de prestação de serviço. Direito ambiental, explorar o Bitcoin, gasta muita energia. Quais são as políticas energéticas de proteção do meio ambiente que podem ser aplicadas dentro dessa estrutura de relação entre o recebimento de Bitcoin? Então, assim, é um mundo de relações que se abriu dentro do direito, em campos muito específicos. Há várias outras coisas que eu acho que daria um programa inteiro para falarmos, como é o caso do NFT, que pode ser usado pelos cartórios no futuro, substituindo muita documentação com o uso da blockchain. Então, assim, é um mundo, é algo que foi muito inovador para mim, colhi muitos frutos, e é isso que eu digo aos advogados: é preciso ter essa visão de futuro para se preparar, estar um passo à frente, porque a advocacia também é ter esse empreendedorismo na veia. Excelente. Olha, doutor, eu vou lhe dizer um negócio. Até eu fiquei com vontade de trabalhar no seu escritório, viu? Muito legal. E, de fato, infelizmente o tempo da nossa entrevista acabou e a gente fica com aquele gostinho assim de que está faltando ainda muito mais coisa a ser dita, mas que vai ser dita, então, numa outra oportunidade, até para deixar essa vontade nas pessoas de: poxa, eu quero saber mais, eu quero ouvir mais o doutor Gabriel Costa. Então, para as suas considerações finais, fica agora o espaço e a gente agradece mais uma vez. Foi uma verdadeira aula. Muito grato, doutor Gabriel. Eu que agradeço, Heraldo, colega de profissão, muito honrado de participar do programa, poder falar dessa pauta tão inovadora, com uma visão tão inovadora que a gente colocou aqui, pautou. É bem interessante ter esses espaços, essa preparação para o futuro. Queria deixar a possibilidade aqui do meu Instagram, que é @gabrielcosta.adv. Quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar uma dúvida, criticar, fazer sugestão, estamos à disposição. Sabemos que a matéria é muito inovadora, eu sei que aguça bastante a curiosidade, eu estou à disposição. Agradecer você e dizer que o que você precisar, estou à disposição para novas participações. Obrigado, Heraldo. Nós que agradecemos. Conversamos com o advogado e professor universitário Dr. Gabriel Costa sobre empreendedorismo na advocacia. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar.
Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, voltamos e hoje vamos falar um pouco sobre a ética em Aristóteles. Para que possamos conhecer a ideia de ética pela perspectiva aristotélica, lhes recomendo muito que façam a leitura de uma obra que se chama Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles, ele escreveu esse livro justamente trazendo ali orientações a seu filho e aos seus discípulos. E o que essa obra aborda? Essa obra Ética a Nicômaco, que é uma obra poucas páginas, mas que tem muito conteúdo. Ela diz o seguinte: ora, a ética ou a eudaimonia, que é a busca da felicidade, é possível de ser alcançada por meio de um caminho intermediário. Deve-se buscar a justa medida na conduta humana. Ele exemplifica: o excesso de coragem é a temeridade e a falta de coragem é a covardia. Então o ser humano, o homem, deve buscar justamente o caminho do meio, um caminho intermediário que não esteja nem em um extremo, que seria a covardia, nem o outro extremo, que seria a temeridade. Na justa medida, nesse caminho do meio, estaria justamente a coragem. E assim, tudo mais, o ser humano deveria buscar agir, porque por meio desse caminho intermediário seria possível alcançar certas virtudes e, consequentemente, a felicidade. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Hoje quero falar um pouco a respeito do capítulo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que nos traz algumas regras que são fundamentais para a garantia da segurança dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Este capítulo é muito importante porque, embora sendo direcionado para este público, os pedestres e condutores de veículos não motorizados, acaba alcançando o condutor de veículo automotor. Isso porque, antes de ser um condutor, nós somos pedestres. Todos somos pedestres em algum momento. Então isso é fundamental, a gente ter essa compreensão, porque assim sendo, nos tornamos, quando estamos na condução do nosso veículo, mais sensíveis
aos direitos dos pedestres e dos condutores de veículos não motorizados, que são a parte mais frágil, né, neste trânsito do dia a dia. Então, mas os pedestres também eles precisam observar algumas regras. No artigo 69, ele vai falar de algumas medidas que precisam ser tomadas pelos pedestres a fim de garantir a sua própria segurança. Observar alguns critérios para ele fazer uma travessia de forma segura na via. Então, no artigo 70 também ele vai falar da prioridade de passagem na faixa a ele destinado, e aí esta prioridade, essa preferência, precisa observar algumas regras. O pedestre ele não pode entrar de qualquer forma na via, isso para garantir a sua própria segurança. E quanto aos condutores, eles precisam observar isso porque no artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro prevê algumas infrações de trânsito quando o condutor ele não observa algumas regras, que é de dar preferência para o pedestre na travessia da via. Então, mesmo que ele não tenha concluído, quando não tiver concluído toda a travessia, o condutor ele precisa aguardar. Então, e várias outras regras que precisam ser observadas. E ao longo desses anos, a SOS Vida pela Paz no Trânsito, ele vem fazendo um trabalho de conscientização nas faixas de pedestres, a fim de que possamos alcançar um trânsito mais seguro e preservar vidas. E vamos de quadro novo aqui no Direito no Ar. E tenho certeza que é um quadro que fará muito sucesso. Produzido e apresentado pelo companheiro Wesley Maranhão. Trata-se de concursos jurídicos, cujo nome é autoexplicativo. Vamos acompanhar? Bom dia, professor Heraldo Moreira. Bom dia a todos que estão sintonizados no Direito no Ar, aqui pelas ondas da Nova 1290. Eu sou Wesley Maranhão e estamos iniciando o quadro Concursos Jurídicos, onde a cada programa a gente traz concursos que estão abertos no Maranhão e no Brasil. Hoje a gente traz para você o concurso do CORE-MA, que é o concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Maranhão. É um concurso que está em alta e com inscrições abertas. São 5 vagas para o cargo de advogado com remuneração mensal de R$ 2.332,55, além de vale alimentação no valor de R$ 800, plano médico e odontológico e auxílio transporte. A carga horária semanal são de 40 horas. O concurso será realizado pelo IBEST, Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia, e será admitida a inscrição via internet pelo site institutoibest.org.br até o dia 12 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 65. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de julho de 2022. Fique ligado, não perca essa oportunidade. Tchau, professor. Até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Política Nacional de Justiça Restaurativa, uma abordagem que oferece às vítimas, aos ofensores e à comunidade um caminho alternativo para a justiça. Vamos avaliar os resultados deste importante instrumento de justiça instituído pelo CNJ há 6 anos e cada vez mais usado em todos os tribunais do país. A justiça restaurativa é usada nos Estados Unidos e na Europa desde a segunda metade do século passado
chegou ao Brasil no começo deste século, primeiro nos tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal e de São Paulo. Em 2016, se transformou em política pública nacional por meio da Resolução 225 do CNJ. As sessões de justiça restaurativa são chamadas também de círculos de construção de paz. Nós vamos migrar, então, para uma outra visão que vai equacionar, ou se propor a equacionar os conflitos, usando, ao invés de culpa, a ideia de responsabilidade, ou seja, só se estabelece essa condição se o sujeito está disposto a assumir responsabilidade. Se tiver que discutir culpa, vai discutir no sistema tradicional, contencioso, né? E essa assunção inicial de uma responsabilidade, ela permite que, ao invés de perseguição, a gente vai produzir encontros, né? Ao invés de se impor soluções, vai se trabalhar com o diálogo. Ao invés da verticalidade, nós vamos ter acertamentos numa relação de consensos horizontais, né? E ao invés, então, da gente ter o efeito da imposição coercitiva operada estruturalmente pelo Poder Judiciário, nós vamos trabalhar com outro vetor de força de composição social, que é a coesão. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luiz Fernando Tomasi Keppen, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e ex-conselheiro do CNJ. Conversamos também com Daniel Silva Chute, doutor em Ciências Criminais, e ainda com Carlos Silva, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pesquisador. Muito obrigado aos três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o desembargador Keppen. Como conselheiro do CNJ, o senhor é um dos responsáveis até pela implantação da justiça restaurativa no Brasil. Por que trazer esse conceito que, a princípio, é um conceito muito usado em países de língua inglesa, na medida em que há uma certa diferença entre a nossa tradição jurídica e a tradição jurídica desses países? Por que importar esse conceito? Ele se adaptou bem aqui? Deu certo? Se nós entendemos que o sistema tradicional de justiça que nós temos aqui em relação especialmente à justiça criminal é um modelo que está dando certo, que está recuperando as pessoas que cometem delitos, então nós deveríamos continuar com ele. Agora, se nós entendemos que o nosso modelo tem deficiências e essas deficiências elas aparecem, é óbvio que nós teríamos que pensar em algumas alternativas. E dentre essas alternativas que o mundo desenvolveu, uma das respostas mais eficientes e mais que dá um resultado extraordinário é exatamente os conceitos e os métodos que envolvem a chamada justiça restaurativa, que é um movimento que começa, como você bem colocou, fora do Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, entre outros países, mas que tem uma aderência muito grande à nossa realidade. De modo que o Conselho Nacional de Justiça ele abraça essa ideia, e ele, desde 2016, nós temos um marco legislativo aqui, que estamos comemorando 6 anos da edição da Resolução 225, uma política responsável de justiça restaurativa no Brasil. Política essa que tem pilares muito bem definidos, quer dizer, implantação de projetos, projeto pedagógico mínimo orientador, ações interinstitucionais com os outros setores organizados da sociedade, espaços qualificados para que as práticas se realizem e, sobretudo, também a avaliação para que a gente possa ter a crítica da sociedade em relação à atuação desses projetos. Doutor Daniel, como doutor em ciências criminais, acho que o senhor é a pessoa ideal, talvez, para nos responder a questão. A justiça restaurativa se aplica à justiça criminal de uma forma ampla? Por exemplo, um assassinato, um crime gravíssimo, ele pode ser objeto da justiça restaurativa ou não? Isso é para ser tratado na letra fria da lei e ponto. A resposta é sim. É curioso, inclusive, que esse tipo de dúvida
só nos surge porque nós temos o hábito de associar o fato de que, para determinados delitos, apenas a prisão é o caminho natural para respondê-los, né? Bom, fomos educados dessa forma. Nunca nos ensinaram outra maneira de pensar esse assunto. E digamos que a justiça restaurativa oferece justamente essa outra possibilidade, a possibilidade de que as pessoas envolvidas no conflito, como disse o desembargador Keppen, tenham autonomia, né, dentro de determinados parâmetros, obviamente, local seguro, a partir, né, do acompanhamento de pessoas especializadas na condução desses encontros, possam deliberar sobre qual é a melhor maneira de lidar com esse caso. E, por incrível que pareça, as pesquisas estão a indicar que quanto mais graves os delitos, melhores tendem a ser os resultados dos encontros restaurativos. Doutor Carlos, ainda sobre essa questão da amplitude da justiça restaurativa, como juiz o senhor lidou com a justiça restaurativa no âmbito da infância e da juventude. E depois, como pesquisador, lida ainda, me parece, principalmente na área de meio ambiente. O senhor acha que, então, concorda com o doutor Daniel que a amplitude é grande? Qualquer tema poderia ser objeto. O impacto que a filosofia da justiça restaurativa vai produzir na epistemologia do direito penal é hoje algo que está sendo muito conversado, e nós temos vários exemplos práticos de aplicação da justiça restaurativa em casos gravíssimos, cujos resultados muitas vezes dão muito mais satisfação ao jurisdicionado, são considerados muito mais técnicos pelos operadores do direito do que a aplicação de teorias da pena que foram boladas no passado, mas que estão com a gente até hoje, porque os equipamentos cognitivos do direito penal precisam ser criticados para que eles possam, de uma maneira ou outra, dar mais satisfação para a sociedade. Dr. Keppen, o Dr. Carlos se referiu à questão do comportamento humano. Isso me ocorre sobre uma questão que eu li há poucos dias, uma certa diferença entre o conceito de justiça restaurativa e o conceito de constelação, por exemplo. São coisas diferentes, não se confundem, até onde eu sei. Eu gostaria que o senhor nos explicasse exatamente o que cada um significa e as diferenças entre eles. Essas técnicas de constelações sistêmicas ou constelações familiares, que têm uma origem europeia, são procedimentos mais terapêuticos e que partem de crenças que se distanciam da justiça restaurativa. Os processos restaurativos, eles valorizam, sobretudo, a posição da vítima. A vítima passa a ter um protagonismo dentro do processo restaurativo, de modo que ela detém, inclusive, a possibilidade de parar com aquela audiência, caso ela não se sinta confortável. É a voluntariedade que é a base disso, partindo exatamente do interesse da vítima que sofreu a ação. Então, são técnicas diferentes e que, portanto, não se confundem. Doutor Daniel, pelo fato de a vítima ter esse protagonismo todo, o que isso determina para o resultado final da justiça restaurativa? O fato de trazermos a vítima, muito longe está da ideia de que a vítima está ali para buscar vingança, para que a vítima está ali para potencializar uma eventual punição do acusado. O papel da vítima é justamente poder pontuar, poder colocar todos os fatos que envolveram, que impactaram na vida dela, desde o fato, né, principal, desde o delito em questão, até todas as consequências da vitimização, né, desse delito. Quer dizer, a vítima passa a ter um papel que não existe no sistema tradicional, de ser efetivamente uma protagonista no encaminhamento do seu caso. Ela passa a ter voz, ela passa a ocupar justamente esse papel central e vai poder, inclusive, tirar dúvidas, fazer questionamentos, né, fazer apontamentos que normalmente, num processo penal tradicional, não ocorreriam.
Doutor Carlos, acho importante a gente fazer uma abordagem um pouco mais específica. O senhor, como pesquisador, lida com a aplicação da justiça restaurativa na área ambiental. O senhor pesquisa o assunto. Como é que a justiça restaurativa pode ser produtiva na área ambiental especificamente? Acho até interessante que essa pergunta seja feita ao senhor, um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estado marcado por grandes tragédias na área ambiental. É bom a gente lembrar Brumadinho, a mais recente, mais de 200 mortos. Mariana, uma tragédia que se estendeu até o litoral do Espírito Santo, percorreu todo o leito do Rio Doce. Enfim, lá especificamente isso tem grande impacto, mas não é privilégio de Minas, se é que privilégio é uma palavra adequada nesse caso. O Brasil todo vê esses casos se repetirem país afora. Como é então que a justiça restaurativa pode ser bem aplicada na área ambiental? Ao contrário do que muitas pessoas falam, um dos países que mais tem produção literária, acadêmica sobre justiça restaurativa e produz normativas boas sobre justiça restaurativa é o Brasil. Tem a resolução 288, se não me engano, do CNJ, que fala da importância de uma justiça restaurativa no processo penal, de uma maneira geral. Tem uma outra resolução do final do ano passado, da importância de se aplicar a justiça restaurativa em processos ligados à criminalidade ambiental. E isso é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. A União Europeia, no final do ano passado, falou da importância se colocar os princípios, conceitos e objetivos da justiça restaurativa para impactar o processo decisório no direito penal. E isso está repetido também em normativas das Nações Unidas, como, por exemplo, a agenda da ONU para 2030, o item 16 dela é muito claro quando ele fala da necessidade de um processo decisório que seja restaurativo, inclusivo e participativo. E nós temos a década da restauração que as Nações Unidas fez de 2021 para 2030. E vamos lembrar que, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil, o Poder Judiciário brasileiro, aderiu a essas metas das Nações Unidas. E na Constituição brasileira, é muito importante a gente falar isso, que o Brasil está entre os 100 países do mundo que mais protege o meio ambiente normativamente falando. Você tem lá o conceito de restaurar aplicando metodologias ligadas ao direito administrativo, civil, sem prejuízos das sanções penais cabíveis. Mas essa sanção penal não necessariamente tem que ser a prisão. A Constituição prevê outras alternativas de sanção, como, por exemplo, multa, perdimento de bens, interdição de direitos, e outras que podem ser adequadas ao caso concreto. Então, as possibilidades de exploração da justiça restaurativa na área ambiental são infinitas. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.